falar um pouquinho aí da nossa criança interior aí, os contratempos que a gente arruma por aí. Oi Wilson, oi Letícia, tudo bem pessoal? Vamos falar um pouquinho. Boa noite, maravilhosa! Oi Jacira maravilhosa, oi Lê maravilhosa. Hoje a gente vai falar um pouquinho dessas crianças interiores que a gente tem nas relações aí. A gente tem toda a parte, né, relacionada aí à questão de relacionamentos, tanto profissional, pessoal, mas a gente vai falar justamente da relação amorosa hoje. Oi Hugo, tudo bem, gente? Vamos lá. E por que eu complementei esse tema, né? Porque na outra live eu tive umas perguntinhas no inbox, justamente o pessoal falando isso. Falando assim, ai Vivi, eu tenho dedo podre para escolher relações. Ai, eu não tenho como. E acabo sempre caindo no mesmo padrão. Então a gente vai falar um pouquinho disso hoje, como a gente sai um pouquinho desse padrão. Oi Henrique, seu lindo. O Robson. Oi Robson, boa noite. Eu tô dando um tempinho, tá pessoal? Porque geralmente leva uns 10, 15 minutinhos aí pro pessoal tá entrando. Tá bom? Henrique, que saudade. Faz tempo que a gente não se fala. Ingrid, minha maravilhosa, até que enfim você está assistindo minha live. Oi, Robson, meu amigo. Olha, espero que essa live te ajude bastante relacionada a padrões. Oi, Bruna. Tô dando só uns minutinhos aí pro pessoal entrar, tá bom? Linda também, tô morrendo de saudade, Henrique. Preciso marcar pra gente se ver. Então hoje a gente vai falar um pouquinho dessas questões do que é aí a criança interior, que a gente tanto fala, né? Ouve falar tanto na psicologia cognitiva quanto na nossa vida, assim, na terapia integrativa, nos coachings da vida, nas programações. Ai que linda, na faculdade vivendo. Robson, hoje eu vou te dar umas sacadas aí, ó. Aquelas conversas que a gente teve naquelas consultas aí, meio que no online, você vai entender um pouquinho dos padrões aí que a gente tem. Todo mundo tem, não é novidade. A gente vai falar um pouquinho disso. Deixa eu ver mais ou menos que horas são agora. Deixa eu dar só uns 5 minutinhos aqui, a gente vai falando. Ixi, tá aparecendo aqui pra mim todos os comentários. Peraí, deixa eu colocar. Exatamente. Oi, Elenil, minha amiga. Boa noite. Ixi, meu Instagram tá ruim aqui, gente. Peraí. A internet tá caindo toda hora. A internet tá caindo aqui. Quer vir um pouquinho? Espera só um pouquinho. Tá legal aí pra vocês? Vocês estão conseguindo ver legal? Porque aqui pra mim tá dando meio que uma congeladinha na imagem. Tô com medo de não tá aparecendo. Oi, Fran. Gente, ó, eu também tô ao vivo lá no YouTube. Se vocês quiserem, tá lá como vivi.terapeuta. Então tá lá no YouTube também, tá? Se vocês quiserem assistir lá ao vivo também, quer dar pra assistir na televisão, bem tranquilo. Oi, Lu, boa noite.
Então, vou falar um pouquinho, vou começar aqui, né? Como já deu aqui o tempo, pra gente começar falando justamente disso, tá? O que é essa criança interior que a gente costuma falar, né? Todo mundo tem essa criança interior, tá? Vive aqui na nossa psique, aqui a gente tem, que tá junto com o nosso id, nosso ego, aqui a gente tem essa criança interior. E tem horas que ela tá voltada pro lado da felicidade, pro lado da alegria, tá voltada pro lado das escolhas certas. Mas muitas das vezes, quando a gente tá falando em relacionamento, a gente tá falando voltado à questão de não estar escolhendo certo, de não estar tendo padrões, né? O que acontece? Da onde vem? O que é? São situações que realmente a gente teve, ou, né, por nossos pais, ou por criança, quando a gente foi criança, por alguém que foi cuidador, enfim, né? E o que acontece? A gente acaba reproduzindo todas aquelas questões que a gente teve quando a gente era criança, né? A gente acaba tendo reproduções de padrões que a gente viveu. Como, por exemplo, a gente tem, eu vou dar alguns exemplos para a gente começar a se identificar e começar a entender melhor. Quando a gente tem um padrão de pessoas, eu vou dar um exemplo assim, pessoas que têm um pai, vamos supor, que bebe, alcoólatra. Foi feito um estudo, a gente viu uma psicóloga fazendo um estudo, Elisa, ela falou assim, que foram feitos estudos com duas pessoas, né, dois jovens, um que era empresário e o outro que era bandido, virou bandido mesmo. E o que aconteceu? Os dois tinham pai alcoólatra, só que ele não reproduzia isso na vida afetiva, porque ele sabia o desgaste emocional que aquilo deu para ele e o quanto ele sofria com aquilo. O outro já não. O outro ele já quis o quê? Ele já quis fazer a reprodução. Ele acabou tendo uma relação conturbada. Ele falou que como foi o que ele viu com o pai dele fez, que foi crescer, que foi o que o pai dele ensinou a beber, bater na mãe, enfim, algumas coisas assim, padrões afetivos que afetaram ele mesmo, ele realmente se desvirtuou, tá? Então assim, o que aconteceu? A criança ferida de oi Wenderson, olá Stephanie. Então, o que acontece? A criança interior dessa pessoa, quando ela percebe que ela está sendo agredida, aquilo tem um trauma emocional, muitas vezes quando a gente é adulto a gente reflete isso na relação, tá? E o que acontece quando a gente tem esse padrão? Por que a gente tem esses comportamentos, né? Boa noite. E por que a gente tem esse comportamento? Porque a gente gosta de entorpecer as nossas emoções, né? A gente gosta de tirar e a gente gosta de criar aquilo frequentemente para poder você gerar ali junto com a pessoa, no meio que no inconsciente, uma coisa que seja familiar. Porque o que acontece? Quando a gente tem aquela criança afetada na fase infantil, existe um padrão, tá? A gente cria o nosso padrão. A nossa fase mais conturbada é do 0 aos 7 anos. É ali que você cria todo o padrão, é ali que você cria toda a sua mentalidade, todas as suas questões do que é certo, do que é errado. Então tudo aquilo que você viu até os 7 anos, você acaba transformando aquilo no quê? Você acaba transformando aquilo numa verdade, tá? Então o que acontece com a pessoa? A pessoa acaba reproduzindo aquilo, é confortável, tá? Pra ela deixar aquilo. Ela deixa o padrão daquele jeito. Então, assim, ela não vai agir de forma diferente quando ela não virou um adulto saudável. Ela não vai agir de forma diferente porque é aquilo que ela conhece, tá? O que acontece às vezes com algumas pessoas? Eu vou dar outro exemplo. Homens, às vezes, que não tiveram a presença masculina. Gente, também tá aberto aí pra vocês fazerem perguntas aqui pra mim no Instagram, tudo certinho, tá? Vai falando aqui pra mim
tá bom? Vai colocando aqui, olha, Vivian, tá, isso passou comigo, tal, dúvidas que vocês tiverem. Eu vou dar um exemplo aqui de homem, quando às vezes não tem a presença masculina. Geralmente essas pessoas, quando não tem a presença masculina, ou elas acabam tendo filhos na relação, na sua relação, e acabam se focando muito no trabalho, para fugir meio que daquele sentimento de ser pai, porque meio que para ela aquilo não foi muito vivenciado quando ela era criança. Ou existe uma outra questão ainda, ela não se acha o suficiente para dar atenção para aquela criança, né? Pelo fato dela não ter recebido, ela acha que ela não vai ser capaz de ter dado atenção para aquela criança. A mesma coisa são as pessoas que sofrem com o amor materno, com a falta do amor materno. Também, muitas pessoas acabam reproduzindo isso na relação. E queiram vocês ou não, acredite, isso é tudo inconsciente, a gente não faz porque a gente quer. E aí a gente acaba criando aquele padrão de relação infantil. Sabe aquele padrão de relação que não tem maturidade? Que você não consegue levar adiante, ou então sempre faz discussões por coisas muito banais. Exemplo, redes sociais, ou então por perguntas assim no dia, por ciúmes, ou por questão assim da pessoa ter se chocado com aquilo durante o dia, e aí ela reverte para o seu parceiro, né? Isso acontece muitas vezes nas relações e isso acaba sendo uma relação imatura, infantil. E o que é isso? É a criança interior, né, ferida falando. Vivian, todo mundo tem? O que acontece? A gente vai ter traumas, né? A gente vai ter alguns traumas que a gente traz e a gente vai ter também algumas questões que a gente vivencia, né? E assim, o que acontece quando a gente fala de uma maturidade nessa relação? Uma coisa ou outra você vai ter que acabar trabalhando no seu autoconhecimento para você não explorar. Sabe aquelas pessoas que são mais controladoras? Né? Existe muito isso, ou aquelas pessoas que acabam falando assim: ai, Vivian, eu conheci uma pessoa na relação e agora a gente terminou porque ela não tinha muito a ver comigo, porque a gente não tinha química. Mas aí todo mundo que estava em volta dela e ela mesma reconhece que aquela pessoa era uma pessoa boa, era uma pessoa que sim, era uma pessoa que cuidava dela, era uma pessoa que dava atenção, era uma pessoa que tinha um relacionamento saudável, mas por você ter sido criado em outro ambiente e o seu inconsciente se familiarizar com aquilo que você já cresceu ouvindo ou fazendo, muitas das vezes acontece essa questão da gente falar: ah, não rolou química com aquela pessoa, né? Coloquem aí pra mim, vocês já passaram por isso, assim, de falar: ai, não rolou química, ai. Eu tive um atendimento e a pessoa falou assim: ah, ele era muito bonzinho, ouvia demais o que eu falava. Só que em contrapartida, né, a gente já tinha feito um histórico, uma análise da pessoa, e o que a gente percebeu? Justamente que ela tinha sofrido meio que rejeição quando era mais nova, ela não teve muita presença da mãe, ela não teve muito convívio com as irmãs, ela foi criada mais na casa da tia, e aquilo, quando ela encontrou alguém que lhe dava atenção, que lhe dava carinho e que fazia o que ela realmente falou, aquilo gerou para ela um desconforto, né? E isso a gente acaba levando para as relações, vai chegando num nível tão alto, tão alto, tão alto, que as relações acabam ficando tóxicas, acabam ficando relacionamentos frustrados, né? Como muita gente acaba não tendo coragem de expressar algumas coisas e sim de já ir para imediatismo direto, muita coisa fica guardada, né? Fica muito difícil de você mostrar vínculo para o outro porque você meio que está se blindando, né? O que eu costumo falar dessa questão de criança ferida? Como a gente vê, né, assim, na terapia?
É como se você tivesse um dedo machucado e ao invés de você ir lá curar aquele dedo, passar um remédio, você colocasse uma luva, tá? Então, enquanto ninguém estava tocando, você não estava sentindo, mas também não estava sarando. Sabe como funciona? O que acontece? Oi, boa noite. O que acontece? Muitas vezes a pessoa acaba tendo aquela relação com isso, como a questão de se ela tivesse vestido uma luva, uma máscara, para o outro não entender perfeitamente, sabe? Para o outro não entender que realmente ela tem ali uma questão para trabalhar, para ser desenvolvida, até para discutir entre eles dois. E aí quando você veste a luva e você tá com o dedo cortado, o que acontece? Mesmo que alguém venha e faça assim, vai, opa, né? Oi, Rê. Oi, Neres. Ai, Neres, puxa aí, ó, a orelha aí do Anderson, isso mesmo. O que acontece? Se você tá com esse dedo machucado, alguém vem de fora e aperta, opa, eu senti aquela dor, entendeu? Porém, eu não quero me expor, tá? Então eu tô com aquela luva. Então muitas vezes a gente tem essa criança ferida e a gente coloca essa luva aí. A gente não quer que o outro saiba, né? Até onde a gente tá machucado, mas em contrapartida a gente também não faz nada para melhorar. E aí o que acontece nessa questão? Ou a relação se frustra, né? Ou a gente acaba falando, muitas vezes quando a gente atende as pessoas, você criou um padrão de relacionamento. Mas Vivian, como assim? Um padrão. Se você gosta de rejeição, você vai gostar de pessoas que realmente não te dê muita atenção, não faça muito por você, pessoas que você tenha que exigir dela, tenha que cobrar dela a atenção. Se você é uma pessoa masoquista, que a gente fala também que existe a rejeição masoquista, você vai sofrer por aquela pessoa, você vai falar, mas você não vai ir atrás, mas você vai ficar sofrendo com aquilo, ou determinada atitude que a pessoa faz, você vai lá e não, né? E sente, fica sentindo a dor, mas não fala. E existe também aquele que a gente fala que é a questão do controlador, né? Muita gente tem essa questão, a questão de ser controladora, né? A gente fala isso toda hora em relacionado à questão de redes sociais, a questão... Mas por quê? Porque as pessoas acabam não mostrando para outra do que realmente ela não está se sentindo bem e às vezes nem ela mesma reconhece que aquilo faz mal para ela. Então a pessoa acaba exigindo que a outra seja do jeito dela, ou acaba exigindo que a pessoa seja controlada por ela. Sabe aquelas pessoas que têm o controle da outra? Olha, eu quero ver o que você publica, eu quero ver o seu celular, eu quero saber a sua senha, eu quero saber onde você tá, eu quero saber quando você chega, quando você vai. Ou aquela pessoa que é rígida, ela acaba cruzando os braços para não mostrar para o outro e nem emitir um pouco do que ela está sentindo pelo outro, porque ela acaba se escondendo ali na criança ferida. Então, vocês perceberam tanto de padrões que a gente cria em cima da nossa relação? O quanto a gente acaba deixando a criança ferida atrapalhar, né, o nosso relacionamento, a nossa questão de prosperidade. Eu tive um atendimento, tem um bloqueio emocional, isso é muito ruim no relacionamento. O que acontece? Se você não deixa, se você não se percebe, mas aí já tá um passo bom, viu, Anderson? Quando você fala que você sente esse bloqueio, então você sabe que tem alguma coisa errada. E se a pessoa realmente te ama, ela vai estar disposta ali junto com você a entender aquilo e a procurar o gatilho de onde vem. E aí existem dois caminhos, que é o que eu sempre falo. Quando você começa a fazer essa descoberta de onde estão as feridas da criança interior, tem aquela questão. Ou seu relacionamento, pum, explode, é aquilo, é sucesso, vocês estão se encaixando, tá entendendo? Ou vocês acabam se separando porque os dois entendem que aquilo não faz parte do dia a dia. Isso, tenta mesmo. Pode tentar tirar que você consegue, viu? Devagarzinho, Neres.
a gente vai conseguindo descobrir. Porque são gatilhos, são coisas que a gente trouxe, são coisas que a gente trouxe de pai, de mãe. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, eu vou para vocês entenderem. O que que é a mãe, né, pra gente? A mãe é o amor de segurança, né? Quando a gente tem a mãe presente na nossa relação, é o amor de segurança. A mãe é aquela que você se sente segura quando você tá com medo. Quando você é criança, quando você precisa comer, a sua dependência total é a mãe. Então ela é a sua segurança, é ela que te deixa viva, é ela que te dá o que comer, né? É ela que te protege. Quando você sente medo, você grita mãe. Então é automático, tá? Então a mãe aqui na relação, ela é amor-segurança, não esqueçam. A mãe é o amor-segurança. O que que é o pai? O pai é o amor aventureiro. Tá? O pai é aquele que você gosta de brincar, é aquele que você gosta de interagir, de fazer coisas junto, é aquele que se você tiver medo de jogar você lá, vamos supor, para poder partir para alguma aventura, alguma coisa diferente, é com o seu pai. Então, a mãe é amor segurança, o pai é amor aventura, tá? Por isso que a gente fica brincando, às vezes, quando a gente tá falando na relação, a gente fala assim, ah, é muito fácil, pai qualquer um é. Também não funciona assim, tá? Porque quando a gente fala de amor e dessa ausência paterna, a gente descobre muito a questão de insegurança e desconfiança. Pessoas que criam padrões de insegurança e desconfiança sentiram uma necessidade gigante de ter a presença masculina na relação. Então isso acaba transferindo. São muitas coisas, muitos gatilhos que vão levando. Então com o tempo você começa a perceber, né? Nos atendimentos que a gente vai tendo, quando eu tive um atendimento coletivo referente a essas questões de descobrir um pouco mais o que as pessoas sentiam, você vai fazendo um reprint, vai colocando a pessoa para fazer alguns tipos de técnicas de reprogramação mental, o que você vai descobrindo? Que boa parte daquilo realmente foi nessa criação de criança que ele sentiu todo aquele estopim, sabe? Quando explodiu alguma coisa ali. Quando você vai fazendo a linha do tempo com a pessoa, nessa reprogramação mental, você percebe muito forte isso. Que a pessoa teve aquilo, aí pra ela acha assim, aquilo vive pra mim não foi um trauma. Então, ela automaticamente pensa, isso não tá refletindo pra mim na minha vida pessoal, mas só que tá, né? E aí você começa a entender, a mostrar. Nessas questões, quando a gente vai mostrando pra pessoa, tá? O que que ela tem, vai colocando pergunta aí, hein, gente, que eu tô ficando com a garganta seca. Quem quiser vai lá pro YouTube, o YouTube também tá ao vivo, tá bom? É vivi.terapeuta, tá? E aí eu vou falar um pouquinho pra vocês assim, quando a gente faz essa linha, o que que você percebe, né? Como trabalhar o bloqueio emocional do relacionamento. Então, o que que a gente faz, né, Elis? Você precisa entender que tipo, depois você me manda, depois se você quiser no privado aí, que tipo de coisas que vocês não conseguem ter um entre o outro. Sabe assim? Ai, Vi, ó, eu percebo às vezes que ele é muito fechado, eu falo alguma coisa, ele meio que não responde, ou omite, ou ele não consegue demonstrar pra mim sentimento. Ele não consegue expressar direito sentimento, sabe, Neres? É Neres mesmo, né? Tô falando certo, né? Depois você me corrige aí. Aí você vai mensurar, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Aí a gente consegue colocar. Existem vários bloqueios emocionais que as pessoas vão... Tudo isso que a gente tá falando hoje é gatilho, tá? Tudo isso a gente traz lá da infância, seja do seu pai, da sua mãe, de quem te cuidou. Vamos supor, Vivi, eu fui criada pela minha tia. Ótimo, você estava na casa da sua tia, tinha 300 mil pessoas sendo criadas lá para sua tia, então você sentiu necessidade, você sentia rejeição ou sentimentos de humilhação. Para ter pessoas que sentem que precisam muito agradar os outros. Sabe aquela pessoa chata? Existe gente que acaba sendo chata, de tanto querendo agradar o outro, né? Existem relações assim, e isso acaba sufocando a outra pessoa, né? Ela quer que você fale, fala logo, que isso daí é tão fácil, ainda mais se vocês já estão se interagindo aí, não precisa de muito, viu? E o que que acontece, né? Eu vou dar um exemplo pra vocês assim, Wenderson, eu vou dar um exemplo pra você de filhos quando são criados
por mãe narcisista. Sabe aquela mãe que é mega controladora com o menino? Ou aquela mãe que faz que faz chantagem emocional? Ou que tudo ela fala assim pro menino: ai, mas a mamãe vai ficar aqui, você vai, ai, mas você... Quem me conhece sabe, o meu primeiro casamento foi assim, a minha ex-sogra era assim. Meu ex-marido era 10, 11 anos mais velho que eu, e quando a gente foi contar na relação que eu estava grávida, por exemplo, na época isso foi porque ela era narcisista, então como se o filho dela tivesse a minha idade e eu a idade dele. Ele já estava com 30 e todos, mas eu é que era, né, a culpada daquilo ali, porque elas acabam... Aí o que acaba gerando? Ele ficou com trauma todo de contar. Foi mais difícil contar para a mãe dele do que para os meus pais na época, porque meus pais tinham mais a mente aberta, estavam entendendo, estavam dispostos a entender a situação, então foi muito mais fácil. Então eu tive muito mais apoio emocional e tal. Ele não. Ele acabou sofrendo porque a mãe dele agiu como se realmente... Porque ela era controladora, ela era narcisista, ela era aquela mãe que... ela era... Sabe aquela mãe que manipula? Então, tem muito disso. Hoje em dia o que não falta é isso. Aí acabam criando o que? Adultos, né? Criam homens, né? Como a gente tá falando aqui de homem. Criam homens nessa relação que... Homens assim que ficam... presos àquela relação. Eu não tô com coragem de contar pra minha mãe. Não é hora de eu te apresentar pra ela, não é hora de eu te levar pra ela. Minha mãe não pode ter uma relação. Se for uma mãe separada, por exemplo, minha mãe não pode ter relação. Mas quem que criou isso no filho? A própria mãe. Eu tenho uma amiga que se separou, o filho dela já é moço. E ela cansa de falar, mas quem que criou esse bloqueio no filho dela? Ela mesma, porque de pequenininha ela colocava o filho às vezes contra o pai. Então ela vai criando isso na pessoa. Então todas essas feridas, você vai gerando um adulto com uma ferida emocional muito grande, né? E aí a gente fala, mas todo mundo tem. Você vai ter algumas feridas emocionais ou outras que vão ou não afetar a sua relação, tá? Do mesmo jeito que você reproduz a sua infância com alguma coisa, né, tóxica, do mesmo jeito se você teve uma relação saudável, se você teve pais e mães muito tranquilos, a sua relação foi muito tranquila, seu pai e sua mãe estavam super bem, você não teve nenhum tipo... Você vai reproduzir isso na sua vida de casado hoje, ou na sua vida namorando, ou na sua vida com outra pessoa. Mas geralmente as pessoas acabam tendo alguma ferida ali emocional, alguma coisa que deixou para trás e não conseguiu. E como que a gente arruma a casa, né? Como que a gente fala na terapia que a gente costuma arrumar a casa? A gente costuma... A terapia a longo prazo. Por que é a terapia a longo prazo que a gente fala? Você precisa se autoconhecer. A gente estava falando com o casal aqui agora, né? Com a Nery e com o Anderson, a gente estava falando agora de bloqueio emocional. Como que a gente vai entender esses bloqueios de um do outro? Quando a gente faz a terapia e a gente faz o autoconhecimento. O autoconhecimento é uma coisa que, Vivian, eu fui lá, fiz e conseguiram me entender. Autoconhecimento é uma longa estrada que você vai levando. Pior é fazer relatórios para os pais. Dificilmente uma relação sobrevive a isso. Exatamente. Quando você tem muito essa questão ainda presa, né, do que o Renato tá falando aí, a demonstrar para os seus pais, ou passar toda a ficha corrida de como tá, ou de você trazer seu pai para sua relação, ou trazer os seus problemas, ou você mesmo, né? Levar para os seus pais o problema que a sua relação tá, o quanto tá aquilo, porque a gente não pode esquecer que são reproduções. Por que a gente reproduz? Porque a gente é o quê? Acomodado. Quando a gente é acomodado, a gente não quer sair da onde? Da zona de conforto. E qual que é a minha zona de conforto? Onde eu fui criada. Se eu fui criada num ambiente que todo mundo, quentinho, entra e sai na casa,
Se eu fui criada num ambiente desse e eu vou morar com uma pessoa que tem entra e sai na casa, vai dar super certo, eu não vou ter conflito. Aí tem aquela questão, né, da sua criação, da criação dele, enfim, é porque a gente acabou de falar, é o que você reproduz na sua relação. Então aí eu sou uma pessoa onde meus pais eram mais reservados, onde eles acostumavam a não ter tanta gente em casa. O que eu vou fazer? Eu vou reproduzir pra mim, eu sou uma pessoa mais quieta, eu não vou ter tanta gente em casa, aquilo me deixa confortável, aquela foi a minha criação. Já a criação dele foi outra, então pode ser que quando você começa a trazer isso para a relação, você não percebe, mas o tanto que isso atrapalha você em relação ao que você tá ou não mostrando para o outro, quanto aquilo, vamos supor, e aí isso começa a te afetar, né? Que a zona de conforto nem sempre é confortável, exatamente, a zona de conforto nem sempre é confortável. Que é o que eu acabei de falar, quando a gente vai fazer o autoconhecimento, o que acontece? Você tem que sair um pouco da sua zona de conforto. E eu uma vez fiz uma terapia e a terapeuta foi muito clara comigo. Eu reclamei muito na época de uma questão e ela falou assim, mas você tá muito contente com isso. Eu falei, não, tô acabando de te falar, isso pra mim tá me deixando super desconfortável. Ela falou, não, tá confortável. Tá, ela usou esse termo e eu achei muito válido. Ela falou assim, isso pra você é um ofurô de cocô. Tá uma merda a sua vida, mas tá quentinho, tá gostoso, você não vai sair de lá. Entendeu? Às vezes, muitas vezes a gente tá nessa mesma condição. A gente tá com a criança ferida, tá colocando padrões, vai gerando relações repetitivas. E é assim, ai, Vivian, por que eu sempre escolho... Aí sabe aquelas pessoas que falam, ai, por que eu tenho o dedo podre? Porque você criou o padrão de que aquilo te deixa confortável. Se você não se amar, tá? Se você não se amar, se você não colocar você em primeiro lugar, vai ser muito, mas muito difícil, se você acha que você tem um dedo podre, você arrumar alguém que realmente te mereça. Porque você vai estar naquela questão de, eu sou de humilhação, né? Que eu até falei. Você vai estar nessa questão. Você vai aceitar migalhas. Ai, tá bom, isso que ele me dá, eu fico muito feliz. Tanana. Não dá. A gente precisa começar a trabalhar a criança interior. É difícil? Muito? Não é fácil. Então, mas ele vai se abrir, né? Vou te ensinar umas técnicas, depois você me chama lá. Depois você me chama. O que acontece quando a gente percebe que a gente tem isso? Quando a gente sai da zona de conforto, igual o Renato falou, a zona de conforto não é confortável às vezes. Quando você sai da zona de conforto e começa a procurar o autoconhecimento, que você fala, bom, eu tô na hora que eu preciso procurar uma terapia, eu preciso procurar alguma coisa que me faça mudar alguns gatilhos que eu tenho. Quando você começa a fazer isso, é a longo prazo, mas você começa a melhorar várias áreas da sua vida. Várias. Já tive feedback de pessoas que a gente fez reprogramação mental e o que a pessoa me falou? Ela falou assim, eu era uma pessoa que sempre achei que só tinha dinheiro quem trabalhava muito, muito, muito. Meus pais sempre criticaram meu vizinho, que foi uma pessoa que teve uma condição de vida um pouco melhor que a nossa, porque eles eram, até falou o tipo de comércio que tinham, porque herdaram de pai e mãe. Então assim, isso é uma ferida emocional que a pessoa trouxe. Ela já trouxe aquela crença limitante que os pais delas construíram, aquela verdade na cabeça dela que dinheiro não pode vir fácil, que quando a pessoa tem dinheiro mais fácil, a pessoa é meia suja, ou a pessoa veio de forma fácil, a pessoa recebeu de herança. Enfim, então quando você liberta essa criança, você começa a trabalhar aquilo e a transformar essa... Porque assim, gente, é fantástico ter essa criança interna. É muito boa, você consegue trabalhar ela de várias coisas, mas quando ela tá feliz e saudável, sem estar ferida, tá? Eu vou até pedir, eu tô com a equipe hoje, então pega aquele livro ali pra mim, ó, que eu quero da criança interior ali, isso. O que acontece? Tô chique hoje, eu tô de equipe, gente. Depois eu falo pra vocês. Esse livro, Desperte a Criança Interior e Seja Feliz.
O que que ele fala? Ele explica assim, ó, descubra como a neurociência pode te ajudar de forma criativa e curiosa em diversos aprendizados. Quando eu comecei, sabe, a ler esse livro, me veio várias questões. Putz, tem coisas assim que realmente a gente tem que ter olhar de criança, porque a gente julga demais, né? Então, assim, essa parte do ter essa criança saudável, essa criança interior feliz, sem ser ferida, você tem uma evolução master, entendeu? Você consegue abrir portas aí pra você, você consegue entender. E o que que a gente tem que libertar dessas questões de padrões? O que que a gente tem que começar? Quando você é uma pessoa muito, vou dar um exemplo aqui, muito controladora, você quer saber de tudo, desconfia de tudo, provavelmente você teve a negligência lá, a falta afetiva de alguém que trabalhava muito, ou você teve demais que se humilhar para poder ter atenção de alguém. E aí quando você vira um adulto totalmente desconfiado, você quer 24 horas saber se aquela pessoa está à sua disposição, se ela está fazendo o que você está mandando, porque você para de pedir, você começa a mandar, e aí você vai criando, né, em cima dessas relações aí, um monte de enfoques. O que que a gente tem que fazer para poder melhorar? Quando a gente começa a ter noção de que isso está fazendo mal para o outro, quando a gente está numa relação, seja essa de amigo, seja essa de uma relação corporativa, às vezes você percebe isso no âmbito do trabalho. Aquela determinada pessoa não te faz bem. Você conversa algumas coisas entre vocês, já não tá bem. Alguma coisa, alguma criança ferida sua lá atrás. Questões de comparação, tá? Isso acontece muito no âmbito corporativo. Quando você é comparado com seu irmão, olha, fulano, vou dar um exemplo, tá? Olha, Aninha, você era muito... Olha o seu irmão estudioso. Não, melhor fazer ao contrário, porque estudiosas sempre são as mulheres, né? Então, vamos fazer assim. Olha, João, a Aninha era muito estudiosa. Olha, você tem que seguir o exemplo da sua irmã. A comparação. Olha, sua irmã, que sucesso. Olha, sua irmã entrando na faculdade. Olha, sua irmã, olha, sua irmã, olha, sua irmã, olha, sua irmã. Né? Alguém já passou por isso? A gente sabe como funciona. A questão de você ser comparado com outro vai gerando em você determinadas seguranças e vai gerando um determinado rancor, assim, né? Né, Rei? Vai formando algumas coisas assim. É muito ruim você ser comparado toda hora, né? E aí você entrou para trabalhar, tá? Numa empresa, tá lá legal, tal. E aí o seu chefe fala, olha, segue o exemplo do fulano, ele é muito bom nisso. Você disparou meu gatilho. Eu sempre fui comparada com a minha irmã. E aí você chegou em mim e falou que eu precisava fazer um bom trabalho, ou que eu precisava seguir o que a outra fulana estava fazendo. Automaticamente sua criança interior entrou. Aí sabe quando a gente brinca e fala assim um com o outro? Ai, peguei ranço de determinada pessoa. Sua criança interior falando. Ela tá ferida, então ela tá falando. Que saco, tá me comparando toda hora com fulano. Então, é difícil as pessoas sacarem, mas esse é o universo da criança ferida. Vocês estão conseguindo captar, assim, um pouquinho do que eu tô querendo passar nessa questão de que quanto a gente sente nessa questão de rejeição, comparação, humilhação, controlar, né, a questão de ser uma pessoa extremamente controladora, o quanto isso gera, se a gente for colocar isso na hora de pontuar a nossa relação, o quanto isso mostra pra gente que a gente tá mesmo com a criança ferida e o quanto a gente precisa buscar ajuda, né? O quanto a gente precisa de auxílio de outras pessoas, da pessoa que a gente está se relacionando. Então, a pessoa que a gente está se relacionando é a pessoa que mais vai conseguir ajudar a gente. Por quê? Se você for claro, né? Porque você vai falar realmente o que aquilo que tá te incomodando, você ser transparente. Se ela também tiver maturidade, né, emocional e ser mais maduro na sua relação,
isso vai fluir de uma forma muito tranquila, tá? E o que a gente faz quando a gente faz a terapia? A reprogramação mental dessas pessoas, elas funcionam da seguinte forma, tá? Para vocês entenderem como funciona um pouquinho. Na terapia integrativa e na parte da reprogramação mental. Eu volto esses passos lá, como eu te falei, eu dou um reprint, né, nisso que a gente está falando e eu tiro você da situação. Então eu sou a pessoa ali que tô toda hora brigando, né? Tô te esperando, Ale, só ir lá. Agora eu vou estar atendendo no centro de Guarulhos, tá, gente? Também, eu vi a Letícia falando ali, eu tô atendendo aqui no Vila Galvão, mas vou atender agora ali no centro de Guarulhos, depois eu vou postar lá pra vocês endereço, tudo certinho, tá? E o que acontece quando a gente faz essa questão do desassociar? Vamos supor, a gente fez essa semana, tá? Com uma interagente minha, foi super legal. Ela teve um quebra-pau, uma coisa relacionada à família dela e ele, enfim. E a gente tirou dissociou ela da situação, que é o que a gente fala. Quando você tá dentro daquilo vivendo, você tá associado. Quando você tá fora, tá dissociado. Então eu desassociei ela da situação. Quando a gente fez umas técnicas aqui, ela começou a olhar como se ela estivesse olhando aqui pro computador. Ela começou a ver, a gente começou a passar ela, o marido, e ela vendo a situação acontecer. Ela dissociada, quando eu fiz a pergunta, a primeira vez que eu fiz a pergunta, eu falei de 1 a 10, quanto tá a sua raiva? 10. Você acha que ele tá errado? Muito? Tá. Depois a gente voltou, fez essa técnica de novo, ela desassociou, ela ficou fora da situação. Ela começou a ver toda a situação, eu falei, agora lembra como você tá, tudo que ele te falou com a mesma intensidade das palavras, como você tá? Eu olhando agora assim de fora, eu daria um 5, porque eu também tô errada, porque eu respondi, nananã. Ou seja, não faz muito sentido às vezes aquele todo estardalhaço. Por quê? Porque a gente é adulto. Mas a gente tomou uma atitude de criança ferida, entendeu? Foi quando você sentiu aquela reação logo na hora, e aí quando você começa a ver de fora da situação, você fala, opa, também não precisava de tudo isso, acho que eu posso melhorar aqui. Então essas são algumas das técnicas que a gente vai usando, tá? Para a questão das técnicas, para poder fazer o atendimento, para trabalhar a sua criança ferida. E o que eu gosto de falar quando a gente está falando nesse, né? Fechando quase aqui, gente, que só falta uns 15 minutinhos aí para poder acabar agora a live. Oi, tia, agora que eu vi você, o Thiago é o meu psicólogo preferido, gosto muito dele também. A gente trocava muita figurinha quando a gente trabalhava junto. E o que acontece quando a gente está falando de amor de criança ferida, amor infantil, maturidade emocional? A gente estar disposto a procurar no outro, você entender que no outro sempre vai ter uma intenção positiva, que é o que a gente fala na PNL. Para todo mundo que vai fazer alguma coisa, existe uma intenção positiva. Então, quando você tá com essa criança ferida, você tem que buscar. E, gente, quando a gente vai fazendo essa técnica, é fato. A gente tá falando aqui de criança. Quando eu atendo e eu percebo, é uma criança mesmo, porque são coisas assim que a gente fala relacionada ao outro e formas de agir, reagir a algumas coisas que realmente seria uma criança, não seria o lado nosso adulto falando. Então, assim, por que você deve fazer terapia para se conhecer, autoconhecimento? Você deve saber um pouco mais do assunto, deve pesquisar. Por quê? Para você começar a fazer escolhas mais assertivas. Poxa, se você é uma pessoa que identificou que você sofreu rejeição, que você não gosta, que você gosta de atenção, gosta de carinho, de conversar, você precisa justamente... Peraí. Exatamente. Quando você começa a pegar asco da outra pessoa, porque você começa a comparar uma
sala com a outra na escola. Minha filha tem isso que o Renato falou, ela falou mesmo. Ela falou, minha sala é uma sala muito bagunceira, né? A gente foi até comparada com a outra sala, ela tá no 6º ano, mas comparada com a sala do 8º ano, que também é bagunceiro. E realmente as pessoas acabam pegando raiva, né? Você começa a ficar irritado. Você começa a falar, ai, tava comparando com fulano, com ciclano. E aí agora eu vou voltar de novo naquele assunto. Por que a gente gosta e deve fazer isso e deve entender melhor? E eu aconselho vocês a procurarem também entender melhor essa questão do lado da nossa criança interior ferida. Porque a gente começa a sim ter escolhas assertivas, porque a gente começa a trazer para o nosso lado e a entender pessoas que a gente sabe que faz bem. A gente começa a entender o lado do outro, porque a gente começa a entender que ele também é falho, ele também tem a criança ferida dele. E a gente começa a pontuar assim, existe aquela questão que a gente falou agora, lembra? De levar para os pais, trazer para os pais. Poxa, eles também herdaram isso dos nossos avós. Sabe, existe essa herança dos nossos avós. Existe aquela coisa, eu vou dar um exemplo aqui. Eu fui conversar uma vez com uma pessoa da minha família e ela falou assim, eu gosto de ficar falando algumas coisas porque eu não fui ouvida. Ou seja, a criança ferida tá ali e o que é essa criança ferida? O que a gente precisa fazer? Ela precisa trazer para ela pessoas que estão mais ao lado dela, pessoas que ela gosta. Então a gente precisa entender a necessidade da pessoa de falar, de conversar ou de se expressar, porque ela teve isso. E com certeza ela teve isso e da geração anterior também veio isso com as outras pessoas, né? Nunca ninguém. E não vai, né? Não vai mesmo ainda, viu? E existem assim essa questão de quando você fala, você precisa entender que isso veio carregando e isso pra mim não era muito fácil de eu entender as outras pessoas com algumas coisas de criança ferida e assim eu também achava assim que eu não devia falar, não vou falar nada, que se dane, que não sei o que. Hoje não, hoje eu já, se eu tiver um pouquinho de intimidade assim e a pessoa me perguntar se é sim ou não, se é outra coisa, eu falo sim, eu falo, olha, tem coisas que a gente precisa sim se tratar, né? A gente precisa melhorar. E mesmo porque assim, a gente quer ter relações saudáveis, né? Tem coisa mais gostosa do que você tá com alguém, tá se relacionando de forma saudável? Não existe coisa melhor. Não tem coisa melhor do que você saber que você escolheu a pessoa certa pra você seguir o jogo? Né, Nery? Fala aí pro Anderson. Não tô nem aí, fala. Fala, você me escolheu, agora você que lute, né? Fala pra ele. Então, tem muito disso. Então, esse foi um pouquinho do que eu quis passar. Se vocês tiverem algumas perguntas, tá? Vocês podem colocar aí. Quero que vocês me sigam lá agora no YouTube. Vou voltar também a postar lá no YouTube, vivi.terapeuta. Vou começar a colocar lá, vou colocar algumas técnicas. É muito difícil às vezes eu colocar algumas. Vocês vão reparar que eu não coloco muito fotos de atendimento, porque as pessoas pedem, eu coloco lá se ela quer ou não, que eu coloco. Então assim, tem pessoas que não aceitam muito, mas quem agora eu conseguir colocar um pouquinho das técnicas e a pessoa aceitar que eu filme ou que eu fale tudo certinho, vou postar lá pra vocês verem, tá? Isso, time, segue lá. Vai lá, me segue no vivi.terapeuta, tá bom? E assim, gente, deixa aí perguntas pra mim se vocês quiserem, tá? Se vocês acharem e que o homem não escolhe, a mulher que escolhe. Mulher é boa nisso, né? A gente sabe, mulher é muito boa em escolha. Na verdade, realmente, geralmente é a gente que escolhe, Renata, eu não queria te falar. Mas o que acontece? Então, mas por isso que a maioria das mulheres vivem falando assim, eu tenho dedo podre. Mas aí quando a gente fala assim, é porque ela tá colocando ali alguma bagagem emocional dela. É como se o nosso sistema límbico, lá onde estão as emoções, estivesse congelado com uma criancinha interior ali que sofreu um trauma em determinada situação, sabe? Então, é bem isso.
Gente, já tá acabando de novo aqui, falta 10 minutinhos só. Alguém quer deixar alguma pergunta, alguma coisa? Quer que a gente fale mais alguma coisa? Ô Renato, você falou que você ia ficar quieto, mas eu tô vendo que não funciona mesmo. Sua criança interior era uma daquelas que precisava falar, né? Mas eu super entendo, viu? Que eu também sou assim, eu também gosto de falar. Vai, vou acabar. Gente, eu li um livro também muito bacana, chama 5 Feridas Emocionais, da Lisa Bourbon. É muito legal, vai ficar gravado, tia, aqui no YouTube, tá bom? E assim, vale muito a pena, porque a gente, né, a gente vai desdobrando algumas coisas internas nossas, vai dando uns starts aí em alguns gatilhos emocionais de coisas que a gente às vezes tem no relacionamento e a gente não entende, tá? Das escolhas que a gente... Esse vai ficar gravado também. Se fica gravado, fica tudo gravado agora. A anterior, se vocês não assistiram, também sobre relacionamento, muito bacana. Vale a pena. Eu justamente coloquei essa dos gatilhos não, desculpa, das crianças, né, das crianças interior ferida, porque lá quando eu fiz a live de ontem, falando sobre essa questão do relacionamento, teve bastante perguntas sobre, por que meu relacionamento, eu tenho um cíclico, é cíclico meu relacionamento, eu crio padrões, por causa da criança emocional, você procura aquilo ali. Às vezes a pessoa não sabe o que fala, acaba prejudicando o relacionamento. Exatamente. Porque ela tá com aquilo ali, ela acha que aquela é a verdade dela, é o que eu falei no começo da live. Você é criado tão assim, focado nos seus pais, ou nos seus cuidadores, ou quem cuidou de você, enfim, na sua criação do 0 aos 7 anos, que aquilo fica intrínseco em você, você acha que é o quê? Você acha que é a extrema verdade. Então, se o outro fala alguma coisa contrária, você acaba rebatendo, né? E acaba gerando aquela discordância. E a mesma coisa quando a gente fala assim, eu não tenho nenhum problema, eu sou super resolvido com isso. Não, se você já tá falando essa questão que eu sou super resolvido com isso, mas você tá vendo que você tá criando padrões, vamos supor, pessoas que só saem com homens comprometidos ou mulheres comprometidas. Tem um padrão ali. É o padrão exatamente de quando a pessoa às vezes teve a ausência do pai durante a criação, ou teve a questão de não ter tido a sua atenção, ter sofrido humilhação. Como a gente fala de humilhação? A necessidade de atenção. Então qualquer coisinha você, exatamente, Leo, quando não rebate, aceita tudo. É bem isso mesmo. Ou se fala, eu não sinto confortável, não sinto bem. Ser julgada. Ai, gente. Mas enfim, tá acabando a live aqui. Faltam uns minutinhos aí, 5 minutinhos. Eu quero deixar aqui pra vocês um grande beijo. Semana que vem minhas lives vão ser de terça e quinta. Não vou fazer de sexta, porque às vezes de sexta a pessoa acaba indo sair e tal. Eu vou fazer, mas as minhas lives vão ficar gravadas, tá? Vou colocar um tema diferente lá semana que vem. A gente vai falar um pouquinho mais dessa questão do amor próprio, justamente porque assim tem a ver com relacionamento, mas tem a ver também com o seu eu aqui, do seu autoconhecimento, como que o autoconhecimento ajuda no amor próprio, né? Então semana que vem, vê se vocês não perdem, que a gente vai falar sobre essa questão do amor próprio. E ó, minha equipe tá aqui falando, acabou. Um grande beijo, fiquem com Deus, gratidão. Gente, quem quiser deixar pergunta, deixa.